vou fazer uma pequena introdução sobre a Power Platform, ou seja, antes de introduzir aqui o tema e depois fazer também um pequeno hands-on de como é que funcionam os Power Apps, como é que conseguem criar uma Power App muito rapidamente. Vou fazer aqui a introdução da plataforma em si, ou seja, a Power Platform é um conjunto de ferramentas da Microsoft que nos permite desenvolver aqui aplicações de uma forma rápida e intuitiva através de low-code, ou seja, conseguimos aqui nesta ferramenta ter acesso a quatro grandes principais componentes que acabam por ser as Power Apps, o Power BI, o Power Automate e os Power Virtual Agents. Aqui em relação à parte das Power Apps, permitem-nos então fazer o desenvolvimento em low code de uma forma rápida e não necessita de ser necessariamente um utilizador developer, ou seja, para criar este tipo de aplicações. A ideia aqui da própria Microsoft é alargar o desenvolvimento de aplicações a todo o universo de pessoas que utilizem e que tenham uma licença válida no Office 365, que lhes vai permitir ter acesso a todas estas ferramentas. Temos ainda a possibilidade de fazer então análise destes dados que depois são trabalhados por estas aplicações ou que até estejam mesmo disponibilizados em algum repositório de dados, fazer a analítica desses dados através dos relatórios desenhados em Power BI, ou seja, Power BI também é desenhado quase de uma forma intuitiva e também low code, que nos permite facilmente desenvolver aqui alguns gráficos através desses dados, e o Power Automate no fundo acaba por nos permitir fazer o desenvolvimento de processos de negócio automatizados, ou seja, se nós pretendermos fazer aqui uma regra sempre que é criado, por exemplo, um documento, que seja enviado um processo de notificação de e-mails para o responsável do documento ou outra lógica de negócio qualquer, conseguimos dessa forma aqui com o Power Automate integrado neste conjunto de ferramentas da Power Platform fazer aqui um ecossistema robusto e fácil de se gerir, de fazer a manutenção e de adicionar novas funcionalidades. E como eu estava aqui a falar, são estes os 4 grandes pilares aqui da Power Platform. Ao nível mais baixo, por debaixo destas ferramentas, está assente o repositório de dados principal da Power Platform, que acaba por ser o Dataverse, que é o nome novo que é dado ao antigo nome Common Data Service. No fundo, aqui acaba por ser quase um repositório ao estilo de uma base de dados que nos permite criar aqui um modelo de dados com os vários tipos de metadados associados, quase em formato tabular, onde se pode criar então aqui os vários registros e as várias tabelas com essa informação. Temos também aqui acesso aos conectores, ou seja, low code, no fundo, permite-nos aqui utilizar um conjunto de conectores disponibilizados na Store da Power Platform, que nos vai integrar e vai disponibilizar quase métodos que nos vão trazer informação para ser apresentada, quer seja nas Power Apps, quer seja para ser apresentada depois no Power BI, no desenho dos relatórios, onde podemos facilmente reunir e apresentar essa informação. E também temos ainda aqui o componente do AI Builder, que nos permite integrar aqui alguma inteligência artificial de alguns dos serviços que também estão disponíveis na Microsoft, como serviços cognitivos, que depois vai nos ajudar aqui a desenvolver alguma inteligência com Virtual Agent Bots, que nos permite dar aqui fazer perguntas e respostas de uma forma também bastante simples. Entrando aqui um pouco de detalhe, embora já tenha aqui feito um resumo das 4 componentes, então temos aqui tirar o partido para o Power BI dos dados, ou seja, se os dados estiverem disponíveis, conseguimos facilmente desenhar aqui gráficos intuitivos para as pessoas poderem utilizar. Existe aqui um conjunto de features que cada uma destas ferramentas disponibiliza, ou seja, podemos ligar a um Power BI de qualquer lado, podemos partilhar um Power BI desde que tenha acesso, ou seja, que a pessoa tenha uma licença válida, podemos partilhar esses Power BIs com outras pessoas, com outros gestores, podemos fazer a integração através destes conectores, podemos estender os modelos de dados e criar novos dados úteis com métricas e KPIs úteis para os gestores de topo da própria empresa. Tem um design fácil de se utilizar, é intuitivo. Podemos aqui também adicionar alguma inteligência artificial e ele próprio, o Power BI, ao desenhar os reportes, já sugere algum tipo de reporte com base nos dados que estamos a selecionar, e tem um grande conjunto de funcionalidades e integrações muito simples com as ferramentas da própria Microsoft do Azure, tais como o Azure Data Lakes, Synapse. No que diz respeito aqui às Power Apps, podemos facilmente criar então aqui uma Power App
para, quer seja para tablet, para desktop ou para mobile. Existem 2 templates básicos que são disponibilizados para fazer logo o desenho, quer seja para um tipo ou para outro de aplicações. Ou seja, aqui vai nos permitir, tal como já referi há pouco, todos os tipos de utilizadores poderem desenvolver aplicações, desde as mais simples para os utilizadores que não têm conhecimentos ou background de TI, como aquelas mais avançadas em que requer aqui alguma arquitetura, algum desenho, algum estudo de como armazenar os dados, como organizar a estrutura de dados, como aceder, o que podem melhorar nos pedidos da aplicação, ou seja, otimizar as próprias Power Apps para se manterem sempre rápidas e sem apresentarem erros para o utilizador. E a colaboração também é muito simples, ou seja, utilizando o Office 365 e utilizando o Power Platform, podemos facilmente fazer a partilha, quer seja dos Power BIs das Power Apps, com um simples botão de partilha e indicar qual é que é o e-mail ou o grupo de segurança onde se pode agrupar várias pessoas na Active Directory do Azure, e podemos partilhar facilmente uma aplicação com uma determinada área de negócio de uma empresa com uma funcionalidade simples. Ou seja, aqui no fundo as Power Apps vão nos permitir eliminar aqui alguns processos manuais que estejam a ser utilizados, e qualquer utilizador pode converter um processo manual num processo digital de uma forma simples. Vou avançar aqui este slide à frente porque é já um pouco do resumo do que já falei agora. Temos aqui, então, também os Power Automates. No fundo, os Power Automates podemos fazer desde a automatização de processos dos mais simples aos mais complexos. À semelhança também das Power Apps que utilizamos os conectores para ir buscar informação, os Power Automates também usamos esses conectores, esses mesmos conectores, para aceder à informação, filtrar a informação, compor nova informação, quer seja também para a leitura, quer seja para a escrita, ou seja, podemos fazer a escrita de novos registros nos repositórios de dados que estamos a utilizar. E também podemos usar outros processos, tais como processos de aprovação, em que antes de editarmos um documento, antes de editarmos um registro num repositório de dados qualquer, podemos fazer aqui a aprovação, quer seja por um manager, por um chefe, por um diretor, e a partir dessa lógica de negócio implementada, avançar no processo até chegarmos ao final da lógica de negócio que esteja implementada no Power Automate. Da mesma forma que existe na restante Power Platform, existem centenas de triggers para cada tipo de conector, quer seja para aceder, por exemplo, a uma base de dados SQL, quer seja para aceder a um repositório de SharePoint online, existem centenas de triggers, ou seja, os triggers no fundo são as ferramentas que vão disparar eventos, ou seja, um documento é criado, é lançado um trigger, um registro é eliminado, é lançado um trigger, e para cada conector existem vários triggers disponíveis para permitir-nos fazer aqui e tirarmos o máximo partido do desenvolvimento destes Power Automates, para nos agilizar nos nossos processos de dia a dia, quer seja para notificar pessoas, quer seja para fazer tratamento de registros de uma forma automática sem termos que ir lá manualmente fazer esse processo. Temos a integração fácil, podemos fazer a extensão do Power Automate, do flow em si, várias vezes. Podemos, embora aqui a ideia será sempre fazermos desenvolvimentos para problemas específicos e não agregarmos vários problemas num único Power Automate ou numa única Power App. Tal como falei, muitos conectores disponíveis, muitas conectividades com vários repositórios de dados. Para além dos triggers, temos centenas de ações disponíveis dentro destes triggers. As ações, no fundo, são as funcionalidades que podemos utilizar após o lançamento de um trigger. E permite também integrar de uma forma fácil também com o Dataverse, que no fundo é o repositório de dados principal por trás da Power Platform, e também fazer integrações com serviços cognitivos para tirarmos também partido de alguma inteligência artificial. Por exemplo, fazermos aqui a análise de sentimento de uma frase, de um feedback de um utilizador que preencheu num registro a dizer o feedback do que aconteceu numa sessão de formação, por exemplo. Conseguimos tirar aqui também acesso a partir da utilização destes serviços cognitivos através dos conectores que dão acesso a esses métodos. Aqui temos um resumo mais em específico sobre as Power Apps, ou seja, no fundo temos 2 clientes, temos o cliente mobile, que é disponível em Android, e temos o cliente desktop, que no fundo pode ser utilizado através do web browser.
Temos aqui a parte dos flows que é integrada através dos Power Automates, mas também temos aqui uma alternativa que requer outro tipo de licenciamento e tem outros custos associados, que é o desenvolvimento de processos através de Logic Apps. É como se fosse um motor mais complexo do Power Automate. Temos aqui também acesso aos serviços e aos dados através do Microsoft Dataverse, como referi, também os conectores. Atualmente já existem mais de 450, quase 500 conectores disponíveis para poderem ser utilizados, integrados em qualquer uma destas ferramentas. Tem aqui alguns dos principais mais utilizados, SQL Server, embora utilize aqui um licenciamento premium. Conector SharePoint, que neste momento ainda não requer um licenciamento adicional, ou seja, através de uma licença básica, temos acesso aqui a este conector de SharePoint e podemos utilizar como repositório de dados. Temos aqui conectores para ligar ao Dynamics 365, ERPs, Salesforce, ligar a outras entidades como o Twitter, ou seja, existem aqui muitos conectores que são disponibilizados também por várias empresas aqui para acederem aos seus conteúdos. Temos também agora recentemente a disponibilização de podermos fazer desenvolvimentos através de um editor de código, um IDE, ou seja, podemos fazer agora o nosso código sem ser através da ferramenta do browser online, onde nós podemos utilizar Visual Studio Code para fazer desenvolvimentos. Podemos integrar com o GitHub e com Continuous Integration, ou seja, podemos fazer commits para um Git e através das actions que já foram sendo disponibilizadas já permite compilar as Power Apps e fazer o deploy delas nos environments, desde que se tenha acesso e permissões para fazer essas funcionalidades e termos acesso a esse deploy. No fundo, aqui o desenvolvimento das Power Apps assemelha-se a um pouco quase como quem utiliza as fórmulas do Excel. E essa programação em si, que agora está disponível, é o que a Microsoft agora num evento recente do Ignite 2021 chamou de PowerFX, que é a linguagem que eles agora estão a aplicar em todas as ferramentas dentro da Power Platform, ou seja, para desenvolver qualquer funcionalidade em qualquer uma destas ferramentas, aos poucos vai sendo disponibilizado o PowerFX e já podemos utilizar dentro do aqui num futuro recente e também já em preview em algumas áreas o uso do PowerFX no Dataverse, no Power Automate, Power Virtual Agent já começa a estar disponível. As Model Driven Apps aqui no fundo acaba por ser uma segunda forma de desenvolvermos Power Apps. Existem outro formato que é as Canvas Apps, onde nós podemos fazer então aqui um desenho mais intuitivo da própria interface, ou seja, podemos fazer aqui um design mais apelativo para os utilizadores finais, enquanto que o Model Driven é para trabalhar com formulários e listagens de tabelas, quase como se fosse dados em bruto do repositório de dados. Existe também aqui a disponibilização de algumas destas funcionalidades do Dataverse, que requer também licenciamento premium dentro do próprio Teams, em que nos permite utilizar algumas das funcionalidades de forma limitada, como é natural, e onde nos disponibiliza 2 GB de storage dentro de um Teams para podermos utilizar o Dataverse com algumas das suas funcionalidades. E caso se atinja esse limite, existe sempre a possibilidade de migrarmos o Dataverse for Teams, que só está disponível dentro do Teams, para um Dataverse pago, com uma licença apropriada, para termos acesso a todas as funcionalidades e todas as integrações deste repositório de dados. Eu vou aqui também só apresentar assim muito rapidamente alguns casos de usos que foram aqui criados na Armis, de Power Apps. Temos aqui a primeira Power App, chamamos-lhe o People Hub. Aqui é uma solução com algumas funcionalidades desenvolvidas para o uso dos RHs, onde tem acesso ao histórico dos nossos colaboradores, onde conseguem ver a documentação partilhada entre os RHs e o colaborador, folhas de presenças, o diário desde que entrou na empresa até a data atual, ou seja, tem aqui um conjunto de funcionalidades muito simples, mas que, ou seja, reunindo estas pequenas funcionalidades de uma forma digital, acaba por ser aqui uma ferramenta bastante útil e que traz um custo e um valor agregado importante. Temos também aqui uma versão bastante parecida, muito aqui dentro, como se fosse um produto de uma outra vertente, que é o Visitors Hub. Aqui esta Power App no fundo é para registro de acessos aos edifícios, ou seja, como se fôssemos agendar uma reunião,
num edifício de um cliente, e aqui eles conseguem, o porteiro do edifício consegue ter aqui o tracking de todas as pessoas que entram e que saem do edifício, as horas, as sessões, quem é que devem entrar em contacto caso uma pessoa chegue ao lobby da empresa, e entrar em contacto, confirmar o acesso da pessoa para deixá-la entrar dentro do edifício, e depois o check-out da mesma forma. Temos também aqui o Workplace Hub. Esta é uma aplicação em Power Apps também que nos permite ver a planta dos edifícios, e temos aqui os lugares através destas pintas disponíveis para fazermos a reserva de lugares agora durante esta época em que estamos aqui com algumas restrições de lugares e de espaçamento entre os lugares dos colaboradores, para permitir fazer as reservas e não ultrapassar a quantidade de pessoas que pode estar dentro de um edifício ou dentro de um piso, para poderem circular sem problemas. E aqui conseguem fazer aqui esse tracking todo, e também tem aqui por trás desta Power App Power Automates, que faz a aprovação com os RHs. Os RHs depois vão indicar e vão aprovar ou rejeitar a reserva do colaborador para um lugar determinado, quer seja para um dia, para 2, para 3 dias, conseguem fazer aqui num pequeno curto espaço de tempo reservas para os seus lugares. Temos aqui o SkillUp também, outra ferramenta que nos permite aqui fazer o tracking da carreira, ou seja, aqui fazer pequenos cursos e ganhar aqui pontos com o progresso de cada um destes cursos que cada colaborador, mediante o seu plano de carreira, pode seguir ou não. Temos aqui também algumas aplicações utilizadas e que também fazemos manutenção em clientes. Aplicações que são usadas em ambiente de fábricas, ou seja, aqui são aplicações para funcionalidades também específicas, no caso aqui da gestão de peças dentro de armazéns de alguns dos clientes. E esta aqui no final, o controle de recomendações, tem outro âmbito aqui esta aplicação, mas no fundo é para fazermos o tracking de um processo de documentos desde o seu registro até o estado final do seu fluxo de aprovação dentro deste cliente que é a Unicre. Temos aqui também algumas apps em formato mobile, que era um dos templates que falei há pouco. Contract Tracker, fazer aqui o tracking de contratos, se um contrato está a terminar, se não está a terminar. E também temos aqui 2 Power Apps com acesso às funcionalidades de ler QR Codes e fazer check-ins relacionados com o Workplace Hub. Quando um colaborador chega à empresa, lê o QR Code que está associado na sua mesa, ou faz um check-in manual a dizer que já está na empresa, que é para quem estiver do lado da gestão do Workplace Hub, neste caso os RHs, caso exista algum problema, algum caso de Covid identificado, facilmente possam ser notificados e enviados todos os colegas para casa, e também para serem notificados caso seja necessário irem fazer também testes. Agora deixei mais para a parte final aqui também um pequeno hands-on, ou seja, mostrar como é que se pode fazer uma Power Automate. Algumas questões mais de administração, também para terem uma ideia de como é que podem agrupar, criar recursos dentro da Power Platform, e no final fazer aqui um pequeno exemplo a criar uma Power App, apresentar dados numa lista de SharePoint, que é um repositório de dados normal aqui da Power Platform. Eu vou então agora partilhar aqui o browser. Se tiverem dúvidas, entretanto, podem interromper à vontade, que eu também vou respondendo e tirando as dúvidas. Ou se preferirem ficar para o final também as dúvidas, também podemos só esclarecer as dúvidas no final. Eu vou agora partilhar aqui o browser. Vou aceder então aqui ao link para acedermos à ferramenta de desenvolvimento de Power Apps no browser, que é o make.powerapps.com. Tendo o utilizador que acede a este URL e que tem uma licença válida, vai conseguir entrar aqui dentro desta plataforma. Eu vou começar por apresentar aqui um pouco a parte da administração dos ambientes da Power Platform, que pode ser acessível através do Make Power Apps, através daqui da roda dentada Admin Center. Cada utilizador, desde que tenha permissões no tenant onde se encontra, pode criar novos environments. Estes environments, no fundo, vão ser agrupadores de recursos na Power Platform,
E quando falo de recursos aqui, um recurso pode ser uma Power App, pode ser um Power Automate, pode ser um Power Virtual Agent, que vai estar inserido dentro de cada um destes grupos. Nós podemos criar aqui 3 tipos de environment, ou seja, definimos um nome do environment, o nome que pretendermos dar. Imaginemos que estamos aqui num ambiente de faculdade e vamos criar aqui um environment para o desenvolvimento de recursos ou de Power Apps de um curso de TI ou de engenharia. Podemos meter aqui o nome de engenharia engenharia informática, e vamos dizer que este environment vai ser do tipo sandbox. Ou seja, sandbox significa que podem criar aqui estes recursos com acesso a recursos do tipo para desenvolvimento, para testes de qualidade, e em que estes recursos não são apagados. Ou seja, a sandbox podem utilizar aqui para fazer todo tipo de desenvolvimentos que vai ter os dados isolados de um ambiente do tipo produtivo. Ou seja, nós podemos criar sandbox, podemos criar do tipo production ou podemos criar environments do tipo trial. O tipo trial, ao final de 30 ou 60 dias, dependendo da configuração que estiver no tenant, estes environments são automaticamente apagados, que é para evitar acumular aqui o desenvolvimento de recursos ou termos aqui muitas aplicações, por exemplo, Power Apps, teste 1, teste 2, teste 3, ou seja, esse tipo de testes podem ser criados dentro deste tipo de ambiente que ao final de X dias é limpo de forma automática. E temos aqui o Production, que tem acesso a todas as funcionalidades e aos recursos mais dedicados do que um ambiente sandbox para colocarmos as Power Apps em produção. Devemos sempre também escolher a região mais próxima do local de desenvolvimento, neste caso será para nós aqui a Europa, mas podemos escolher aqui qual é que é a região mais próxima do desenvolvimento da Power App. Isto vai nos permitir que, ao acedermos a estas aplicações, estes recursos, que sejam acessíveis de forma mais rápida e com menos lag, menos latência a essa informação, quer seja às próprias aplicações, quer seja aos dados. Podemos colocar aqui um descritivo sobre o environment. Peço desculpa. E podemos aqui indicar se queremos criar uma dataverse, uma base de dados dataverse para este environment ou não, se assim for necessário ou não. Podemos criar aqui environments que não seja necessário usar um dataverse, porque não pretendemos usar este tipo de base de dados, e podemos aqui indicar se sim ou se não. Após criado aqui o environment, ele vai automaticamente ocupar 1 GB de storage do tenant onde estiverem. Portanto, isto também está diretamente ligado com o licenciamento que estiver disponível dentro do tenant, de onde estão aqui a desenvolver. E depois de criado, aparece aqui a lista com os vossos environments aos quais têm permissões para ver. Neste caso eu vejo aqui a listagem dos environments que eu tenho acesso, mas se for um administrador com privilégios acima dos meus privilégios, conseguem ver aqui todos os environments criados, por exemplo, no tenant. Podemos aqui, dentro da parte de administração dos environments, aceder aqui às definições e às settings dentro de cada um destes environments. E temos aqui algumas opções, como podemos, por exemplo, fazer também o upgrade de um ambiente de sandbox para um ambiente de tipo production através de um clique. Temos acesso também aqui a funcionalidades, por exemplo, para criarmos backups, ou seja, temos aqui um conjunto de pequenas funcionalidades que nos vai permitir aqui gerir os nossos environments de uma forma fácil e simples. E isto também vai nos levar a outro tema que acaba por ser a governança dos próprios environments, ou seja, aqui é tentarmos logo desde o início criarmos aqui uma forma de gerir os recursos que vão ser criados para evitar que os recursos se espalhem e que depois seja difícil de gerir no final, e que muitas das vezes acabam por ser necessário começar a pagar os recursos e a recriá-los depois todos num único sítio de uma forma mais organizada. Temos ainda acesso, dentro das definições de um ambiente, às permissões, ou seja, nós podemos definir quem é que vai aceder a um determinado environment, e isso é feito através dos utilizadores e das security roles associadas ao environment. Nós podemos criar dentro de um tenant vários tipos de roles, e essas várias roles vão aceder a determinados conteúdos. Podemos definir depois que cada conteúdo, cada role pode associar. Para o desenvolvimento de recursos, Environment Maker é a role mais apropriada para se atribuir a cada um dos utilizadores.
Desculpa. Ainda aqui ao atribuirmos uma role de Environment Maker, estas pessoas todas vão ter acesso então a criarem aqui as tais Power Apps, Power Automates, dentro deste environment. Um administrador no environment também tem acesso a ver todos os recursos que todos os colaboradores que estão dentro deste environment criam, ou seja, nós podemos clicar aqui diretamente dentro do environment selecionado quais são os recursos Power Apps que estão criados dentro deste environment e aparece aqui a lista toda e podemos, se quisermos aceder, partilhar com nós próprios uma aplicação. Se nós quisermos partilhar, basta selecionar um recurso, uma Power App neste caso, clicar no botão de share, selecionar aqui o e-mail da pessoa ou o grupo de segurança da AD, da Active Directory, onde estão agrupadas várias pessoas e atribuir acesso, e a partir desse momento as pessoas conseguem aceder ao link da Power App, que está aqui acessível através dos details, e podemos aceder à Power App através do URL direto, que já vai ter acesso a essa Power App, ou esse recurso. Temos também aqui um resumo de todas as connections utilizadas. Quando digo connections, são os conectores que falei há pouco, que são utilizadas em cada um dos recursos de uma forma resumida. Neste caso tem connections para ir buscar informação a estes conectores e não tem flows associados. E também temos aqui a listagem de com quem está partilhado. Voltando aqui ao início do environment, já falei aqui dos security rules. Temos também aqui acesso aos users, podemos atribuir permissões diretas para utilizadores conseguirem ver os recursos deste environment. Vou então aqui agora avançar novamente para o portal inicial, ou seja, para o makepowerapps.com. Aqui do lado esquerdo nós temos aqui acesso à listagem então de todas das Power Apps que estão criadas dentro do environment, que neste caso está aqui a indicar qual é que é o environment que está selecionado. Eu vou trocar aqui para o environment que estava a mostrar há pouco no Admin Center, para o Dev02, e como podem ver já temos aqui o tipo de listagem, ou seja, cada environment tem acesso aos seus recursos e não estão partilhados entre eles. Antes de entrar aqui mais em detalhe na parte das Power Apps, só para aqui também mostrar um pouco aqui o Make Power Apps, temos aqui também a opção do Data. O Data no fundo é o acesso ao repositório de dados do Dataverse, tal como tinha falado, fica organizado em formato de tabelas, e para cada uma dessas tabelas podemos definir quais são os metadados que estão associados. Se nós clicarmos aqui numa das tabelas, neste caso colaboradores, podemos ver aqui quais são os metadados, ou seja, as colunas que foram criadas para este tipo de entidade e qual é que é o tipo de dados associados a cada uma delas. Muito semelhante ao que se pode fazer em Excel. Podemos aqui definir quais são as chaves primárias, as chaves secundárias, as relações entre as várias tabelas. Temos a possibilidade de criar business rules, ou seja, podemos meter aqui algumas lógicas de validação ao criarmos recursos dentro destas tabelas de uma forma automática, que ele vai logo garantir que, se não corresponder a nenhuma destas regras de negócio, ele não deixa guardar, por exemplo, o registro. Podemos definir aqui várias vistas para apresentar a informação que estiver guardada na tabela de colaboradores. Podemos definir os forms, ou seja, os forms aqui são os formulários que vai ter os vários campos definidos aqui nas colunas e quais é que queremos preencher, quais é que queremos que seja só de leitura, podemos definir isso aqui dentro de um formulário. Podemos criar dashboards de uma forma simples, ou seja, com os dados das colunas podemos criar aqui gráficos circulares, gráficos de barras, aqui nos charts, que depois podem ser agregados em vários dashboards também para gestão. Ou seja, é uma ferramenta que se assemelha um pouco aos relatórios que depois podem ser produzidos dentro do Power BI, mas aqui já integrados dentro da própria Power Platform das Power Apps. Aqui são apresentadas as keys associadas aos colaboradores e o último tab tem acesso aos registros que estão dentro das tabelas e podemos adicionar novos ou editar registros. Podemos ainda fazer dentro deste environment aqui a listagem de todas as connections ou adicionar connections a novos conectores.
Se clicarmos aqui na New Connection, temos acesso a todos os conectores que existem disponíveis na Store, ou seja, e podem ver o tipo, ou seja, quando falamos aqui no tipo, se é do tipo Standard significa que não requer um licenciamento adicional. Se tiver aqui um licenciamento do tipo Premium, aí indica que vão requerer uma aquisição de uma licença adicional, que vai ter acesso a todos os conectores. Uma licença dá para todos os conectores, ou seja, não é necessário haver uma licença para cada utilização de um conector Premium. Uma licença vai dar acesso a todos os conectores que sejam do tipo Premium e Standard. E temos aqui logo aqui apresentado à cabeça alguns dos conectores mais utilizados, quer seja o Office 365, que pode ir buscar propriedades e informações do user profile do utilizador que está autenticado na Power Platform. O conector para aceder ao repositório de dados com listas SharePoint. O conector para aceder a funcionalidades, quer seja para notificarmos num Teams, um chat, um card a aparecer no Teams, podemos usar este conector. Temos o conector do Approvals, que nos permite aqui enviar notificações, quer seja pelo Teams, quer seja pelo Outlook, por e-mail, com um botão para dizer aprova ou rejeito e mandar o feedback para podermos avançar no progresso de um Power Automate. O conector para enviarmos e-mails, ou seja, existem aqui vários conectores que podemos utilizar. É uma questão depois, mediante a lógica que pretendemos integrar, procurar se existe um conector disponível e se as funcionalidades que eles disponibilizam se são suficientes para o que pretendemos integrar. Temos também aqui a hipótese de fazer custom connectors, ou seja, podemos fazer a integração de APIs custom desenvolvidas à medida e criar conectores à semelhança dos conectores que estão disponíveis na Store, mas para, neste caso, APIs, por exemplo, REST, onde criamos aqui um conector para a API e temos acesso a todos os métodos dessa API através dos métodos do conector, ou seja, fazemos aqui um mapeamento direto e podemos fazer o desenvolvimento dessas aplicações através destes Custom Connectors. Uma nota adicional em relação aos Custom Connectors é que não podemos fazer desenvolvimento de conectores de funcionalidades que já existam na Store, senão esses conectores não vão ser válidos e poderão ser rejeitados, caso pretendam publicar, por exemplo, na Store da Microsoft. Temos também acesso à funcionalidade dos gateways. Imaginem um cenário que querem integrar com o acesso, por exemplo, a uma base de dados de SQL on-premise, ou seja, que esteja no vosso servidor local. Nesse caso, podem instalar um gateway no vosso conector local e usar o conector, por exemplo, do SQL na mesma, mas em vez de fazer a integração com uma conexão com a cloud, faz a conexão com o gateway que instalarem e que estiver disponível e conseguem fazer exatamente as mesmas queries como se estivessem a trabalhar tudo na cloud. Temos aqui um acesso rápido aos flows que estão inseridos dentro também do ambiente, neste caso Dev02, onde podemos fazer aqui a distinção dos flows, quer sejam cloud flows, ou seja, flows que são disparados de forma automaticamente através dos triggers, desktop flows desenvolvidos através da aplicação desktop, que nos permite fazer aqui macros de processos manuais de algumas aplicações legacy, por exemplo, para fazermos esses processos automáticos também. Business Process Flows, como falei há pouco, integração destas regras de negócio através do desenvolvimento das Power Apps. E também podemos ter aqui acesso direto a workflows partilhados com nós, aqui listados, ou seja, que não sejam desenvolvidos por nós, mas tenham sido partilhados com nós, ficam aqui a ser acessíveis. Peço desculpa. Temos também aqui acesso aos chatbots dos Power Virtual Agents, onde podemos fazer aqui também alguma integração com o AI Builder, onde podemos modelar e depois fazer aqui o tratamento para criarmos aqui bots que consigam ter de certa forma alguma inteligência para dar respostas de forma automática para os utilizadores. Por último, ainda aqui no Make Power Apps temos acesso às soluções. Desculpa. Em que temos aqui então como se fosse quase um agregador em formato de produto, em que podemos criar uma solução e dentro de uma solução temos vários recursos. Ou seja, quando falo dos recursos, mais uma vez, podemos ter aqui dentro de uma solução vários Power Automates, várias aplicações Power Apps, quer seja Canvas ou quer seja Model Driven. Podemos ter aqui tabelas que foram desenhadas dentro do Dataverse e temos isto tudo como se fosse um produto, onde nós podemos fazer o export
e a depois ser entregue a um cliente. Imaginemos que estamos a desenvolver aqui um conjunto de recursos que estamos aqui a integrar mediante determinados requisitos do cliente, podemos criar esta solução, exportar, quer seja numa forma aberta ou numa forma fechada, que vai permitir ou não alterações a depois onde se instalar esta solução, e o cliente depois no tenant deles importa esta solução e fica exatamente com estes recursos disponíveis e prontos para utilizar sem terem que ser desenvolvidos manualmente também dentro do tenant de destino. Agora, voltando novamente aqui ao início e ao tema aqui também desta apresentação, é o desenvolvimento de uma Power App, ou seja, como é que podemos facilmente aqui criar uma Power App e integrar com alguns dados, por exemplo, aqui neste caso vou mostrar com a integração de uma lista de SharePoint, onde temos uma tabela com alguns dados. Para criarmos então uma Power App, selecionando o environment onde queremos, podemos criar aqui no botão New App uma Canvas App. Ele vai apresentar aqui logo à partida a apresentação de Blank App, ou seja, um template vazio, quer seja do phone layout ou do table layout, ou podemos ir procurar também à Store alguns templates que a própria Microsoft já disponibiliza. Eu vou criar aqui um template vazio e vou escolher o layout de um tablet. Pronto, isto aqui é a ferramenta de desenho de uma Canvas App das Power Apps. Temos aqui do lado esquerdo acesso à trilha de componentes que vai estar na Power Apps. Este é o nosso screen, é como se fosse a nossa tela, e dentro desta tela podemos colocar componentes. Os componentes no fundo acabam por ser, quer seja os campos de input, quer seja os campos de display de informação, ou seja, temos aqui agrupados os vários componentes que podemos arrastar para dentro de uma Power App. E temos aqui as galleries, temos os displays, quer seja labels, quer seja HTML, temos aqui galleries verticais, ou seja, que vai nos permitir criar um template e apresentar de forma cíclica todos os itens de uma lista, por exemplo. Temos acesso ao mídia e buscar e apresentar imagens e buscar imagens diretamente ao componente da câmara do mobile, ou quer seja da versão desktop. O QR Code Scanner ou Barcode Scanner, vídeos, iframes integradas com o serviço de vídeos da Microsoft, o Microsoft Stream, acesso à Microsoft. Pronto, temos aqui acesso a um conjunto de componentes e também existe a possibilidade de fazer desenvolvimento de novos componentes, quer seja para renderizar aqui informação ou apresentar mapas. Podemos fazer aqui também componentes custom. Eu vou agora aqui fazer uma pequena demonstração de como é que posso, por exemplo, fazer aqui um cabeçalho nesta Power App. Eu vou aqui selecionar, se calhar, um novo screen e vou escolher aqui um layout, ou seja, vou escolher um layout que quer um menu lateral esquerdo, quer um header e quer aqui uma secção de conteúdos. Ele vai criar-me automaticamente aqui um novo screen. Temos então aqui um screen 2. Podemos aqui, com o botão do lado direito, ver as propriedades disponíveis para cada um dos componentes. Eu vou dizer que quero arrastar este componente, este screen, este componente para o topo, para ser a página de entrada da Power App. E temos então aqui os nossos componentes. Este é um layout que se ajusta dinamicamente à página com base em proporções. Nós podemos fazer aqui do lado direito, após selecionar um componente, temos acesso a todas as properties disponíveis deste componente. E eu vou dizer que, por exemplo, aqui para esta barra lateral esquerda não quero uma largura dinâmica, mas quero usar aqui uma largura estática de 150 pixels para um menu, porque não faz sentido termos aqui um menu tão largo. Podemos arrastar para aqui componentes, ou seja, se eu quiser inserir para aqui componentes, posso facilmente colocar aqui, selecionar o componente, vir aqui aos componentes e selecionar, por exemplo, quero colocar aqui uma imagem e arrasto para aqui a imagem e posso indicar aqui que esta barra quer que os componentes sejam alinhados ao centro e ele facilmente adiciona ali ao centro as imagens. Como podem ver, ou seja, para alterarmos aqui, e já está aqui a ser mostrado, as propriedades estão aqui todas disponíveis. A imagem, no fundo, é o source da imagem e nós podemos alterá-la através daqui desta função.
Neste caso o Sample Image permite-nos ter aqui esta imagem, mas podemos também adicionar outras imagens aqui na opção do Media e podemos carregar imagens do nosso computador para aqui para a Power App, elas ficam aqui guardadas no próprio package da aplicação e podemos depois, pelo nome da imagem, adicionar aqui a imagem. Podemos, por exemplo, adicionar aqui outros componentes, por exemplo, como um botão, e temos aqui o botão e podemos indicar aqui que quero ir para o screen 2. E podemos facilmente indicar, ou seja, na seleção deste botão eu quero ir para o screen 1, que era o anterior, que existia aqui por default. Só para não enganar, screen 1, e vou dizer, quero usar a função Navigate, e ele automaticamente vai sugerindo as funções que existem disponíveis através do valor ou da função que estão a escrever. E se clicarem aqui entre parênteses, ele indica-vos quais são os parâmetros associados a cada uma das funções. Neste caso ele está a pedir-nos o target aqui que nós queremos indicar, ou seja, quando clicar no botão Screen 1, quero ir para o Screen 1. Indicamos que queremos ir para o nome do componente Screen 1, fechar parênteses, e temos aqui a função de navegação do Screen 1 disponível. Eu vou aqui fazer o preview, ou seja, temos acesso ao preview das funcionalidades a ser desenvolvidas aqui em Runtime. Podemos clicar aqui no preview e ele automaticamente abre a Power App e podem clicar no botão e ele navega logo para o Screen 2. Podem fechar novamente e, como podem ver, ele avança para o Screen 1. Eu vou aqui também mostrar-vos como é que podem reutilizar componentes, ou seja, aqui neste segundo tab podem criar componentes reutilizáveis. Eu vou demonstrar aqui criar um header que possa ser reutilizável nos vários screens. Vou-lhe chamar aqui header e vou indicar que quero uma altura de 120 pixels e pode ser 800 de largura, e que quero colocar aqui a minha imagem, ou seja, quero colocar a minha imagem, o meu nome e o meu departamento dentro da organização onde estou autenticado. Então, o que é que fazemos para isso? Adicionamos aqui um componente do tipo imagem, 2 componentes do tipo label. Podemos então aqui criar 2 labels, uma, e arrastamos a imagem para onde queremos. Podemos usar, por exemplo, atalhos de teclado, Ctrl+C, Ctrl+V, para duplicar componentes. Podemos vir aqui ao menu superior, também tem acesso a alguns dos componentes e criamos aqui para adicionar imagem. Podemos aqui definir os tamanhos. E agora, em vez de usar o Sample Image, quero usar a minha imagem de perfil que temos dentro da organização. Para isso, podemos então utilizar a integração de um conector do Office 365 Users, que nos dá acesso a todas as propriedades do User Profile da Active Directory no Azure. E vimos aqui a opção da Data, adicionar nova Data, e temos aqui a opção Connectors. E podemos logo ver aqui nos principais sugeridos, ou podemos fazer aqui a pesquisa por um conector em específico. E selecionamos Office 365 Users, e ele automaticamente fica logo aqui conectado com a connection do user que está a desenvolver, que neste caso é a minha conta, com o meu e-mail. Para acedermos aqui agora às imagens, facilmente clicamos novamente na imagem, vamos à source, que é o image, e começamos a escrever o nome do conector para acedermos às funções do conector, neste caso Office 365 Users, e ele já começa logo automaticamente a sugerir, com base no tipo de componente, o que é que podemos utilizar. Office 365 Users.UserPhotoV2, ou a versão anterior do método, que também está disponível. O parâmetro que ele nos está a pedir, neste caso, será o e-mail ou será o ID do utilizador dentro do tenant. Para irmos buscar o e-mail, podemos também utilizar outro método do Office 365. Neste caso será o Office 365 Users.myprofile, fechar parênteses, porque não precisamos de passar parâmetros para o nosso MyProfile, e vamos procurar a propriedade e-mail. Fechamos parênteses para fechar aqui o método, ele está aqui em cima a aparecer o loading e já está a imagem carregada, ou seja, já temos aqui uma integração direta com o conector do Office 365 Users para ir buscar esta informação. A mesma regra se aplica, por exemplo, para ir buscar outras informações aqui
para o nome e para o departamento. Ou seja, podemos mais uma vez fazer copy-paste da função, aproveitar e definirmos aqui que queremos o display name. E temos então aqui o display name associado ao Office 365 User. Da mesma forma, podemos novamente fazer copy-paste e podemos escrever aqui que queremos apresentar o departamento. E aparece aqui o departamento associado. Pronto, temos aqui um componente que pode ser reutilizável de uma forma muito rápida e que podemos utilizar então aqui nos screens. Voltando aqui ao screen 1, então, temos então aqui a nossa secção do header. Podemos aqui adicionar o custom header que criamos, que está aqui disponível, com base nos componentes que criamos, temos aqui o header. E podemos aqui então indicar que queremos encostar os componentes à direita, só para ficar mais coerente. E podemos dizer que aqui, em vez de ser uma altura de 75, eu tinha colocado que era um componente com 100 de altura, só para ficar alinhado. E temos aqui um header de forma rápida e que pode ser copiado e utilizado nos outros screens todos também de forma simples. Ou seja, podemos arrastar, podemos copiar os componentes de um dos screens para os outros. Podemos fazer cópias de screens se quisermos aproveitar, ou seja, podemos chegar aqui e dizer que queremos duplicar este screen. Ele duplica exatamente a mesma coisa que existia aqui neste screen 2. E agora vamos fazer aqui uma pequena demonstração de como é que podemos aqui, então, neste screen 2, apresentarmos dados de uma lista, por exemplo, de SharePoint. Ou seja, para isso escolhemos aqui uma gallery vertical. E o que é que ela nos indica logo? Estamos a escolher um componente para apresentar informação, qual é que é a fonte de dados que queremos associar a esta gallery. Neste caso não temos ainda nenhum conector de SharePoint utilizado, podemos aqui selecionar novamente Connectors e procurar aqui um conector de SharePoint. Selecionamos SharePoint. Automaticamente o SharePoint vai-nos aqui sugerir uma listagem de todos os sites que temos acesso no tenant. Eu vou procurar aqui um site que tem uma lista de testes. Só um segundo. Só para procurar aqui o nome do site. Ok. Ou seja, coloquei aqui o nome do site para não me estar aqui à procura nestas sugestões. Faço connect e automaticamente ele vai-me apresentar as listas disponíveis dentro do SharePoint. Seleciono que quero fazer a conexão do conector SharePoint com esta lista apenas, My Requests, e faço connect. A partir deste momento, esta gallery está ligada à fonte de dados da listagem de SharePoint, que eu vou mostrar aqui neste site, que acaba por ser uma lista de pedidos e o estado dos pedidos associados. Então temos o título, qual é que é o request, dizer se o equipamento está estragado, qual é que é a razão, se precisa de alguma coisa, qual é que é o status de resposta do pedido, se foi validado por quem, qual é que é o feedback. Temos aqui algumas informações para ser apresentadas ali na gallery, em que podemos facilmente aqui clicar no template da gallery, editar os fields, só um segundo. Ok, vou adicionar aqui alguns componentes só para apresentar informação. Meter aqui umas labels.
Ok. Como podem ver, eu criei aqui uma label dentro do data source. Ele automaticamente sugeriu-me logo alguma informação disponível no data source e replicou já 3 linhas, ou seja, se eu fizer aqui o preview, ele já tem um scroll com todos os registros do tipo, com o campo do tipo title aqui listados da lista de SharePoint, de uma forma logo instantânea. Podemos alterar este template, ou seja, podemos aqui indicar que este é o title, duplicar aqui, quer dizer que este será a descrição, podemos depois ver aqui o nome dos campos, neste caso request. Ele vai logo sugerindo, com base no repositório de dados, os campos disponíveis. Vamos aqui depois ajustar da melhor forma. Podemos aqui também nas propriedades do lado direito ver o alinhamento do próprio texto. Em vez de ser vertical align, podemos dizer que queremos encostar ao topo, porque isto é um campo multi-line e vai ter várias linhas. Podemos aqui também, dentro do próprio template, adicionar uma imagem de quem criou o request. Ou seja, também aqui à semelhança do que temos aqui neste componente, que podemos ir aproveitar aqui a query. Podemos também fazer a mesma lógica e dentro daqui do template dizer eu quero ir buscar a imagem, mas em vez de ser do user que está autenticado, quero ir buscar ao item de cada linha o criador, o creator neste caso. By email, que é para ir buscar a fotografia do utilizador que criou este registro. Ou seja, a propriedade thisItem dentro de uma gallery corresponde a cada uma das linhas da lista de SharePoint. Eu vou criar só mais umas labels, só para apresentar aqui alguns dados. Em vez de ser o created by, agora vou dizer que quero só o created, que é para ir buscar a data de criação. E quero, por exemplo, o status do request. E temos logo aqui acesso de uma forma muito simples. Acesso aos vários itens de uma lista. Agora imaginemos o seguinte cenário. Também já estamos aqui a chegar perto do final desta hora. Criamos a gallery, associamos o data source, ele automaticamente carregou todos os conteúdos. Mas imaginemos o cenário em que queremos filtrar esta gallery e quero ver só os registros criados nesta lista por mim. Ou seja, facilmente vamos aqui aos itens, ou seja, neste caso a source das galleries são os items e podemos trocar o repositório de dados. Ou seja, eu posso dizer aqui para os meus requests, eu quero fazer, antes de apresentar todos os requests, quero fazer um filter e os parâmetros que pede são o source, neste caso a source é uma request que é a lista SharePoint. O logical test eu quero dizer que o created by email tem que ser igual a user email. Esta é outra forma de acedermos sem ser pelo Office 365 Users à propriedade do email do user autenticado. Ele vai buscar diretamente à Power App qual é que é o user que está autenticado e, como podem ver, fechei o parênteses do filter e ele automaticamente reduziu o número de itens que estavam a ser apresentados e apresenta só os meus. Só para demonstrar aqui, se pusermos agora a query inversa, que é o diferente, já aparece aqui outros registros que são criados por outros colegas. Neste caso aqui foi a colega Marta Almeida que criou estes registros do teste. E como podem ver, de uma forma muito fácil, sem muito trabalho, conseguimos aqui criar logo alguma lógica, conseguimos aqui de uma forma muito simples criar uma Power App, criarmos uma interface amigável. Isto depois pode-se melhorar muito o aspecto, tal como puderam ver ali nos print screens dos casos de uso, em que podem desenhar aqui uma Power App muito intuitiva e apelativa para os utilizadores e dessa forma converter um processo que tenha um manual, quer seja
podiam ter este processo a ser feito, por exemplo, na empresa através de um Excel e podem passá-lo através de uma forma simples, criar uma lista de SharePoint, neste caso que é standard e não requer a licenciamento adicional, criar uma Power App para apresentar aqui de uma forma bonita, colocar aqui alguns filtros e tem aqui uma aplicação muito fácil e qualquer utilizador, no fundo, consegue desenvolver sem grandes conhecimentos técnicos. Estamos mesmo em cima da hora, eu vou deixar agora os últimos minutos se quiserem colocar alguma questão. Sim, da mesma maneira que usou a função filter, é possível nós criarmos as nossas próprias funções? Neste momento não, ou seja, neste momento as funções que estão disponíveis ou são as do próprio PowerFX, neste caso da linguagem PowerFX, ou através das funções que são disponibilizadas nos conectores. Ou seja, se fizerem... Ou seja, se precisar de criar a minha própria lógica, seja qual que for, estou limitado às funções da Power App? Sim, isto lá está, é low code, ou seja, neste momento usa-se as funcionalidades que estão disponíveis. Se quiserem colocar uma lógica mais complexa que não esteja disponível através das funções que aqui o próprio Power Apps faz ou disponibiliza, neste caso o PowerFX, podem criar um conector custom que tenha a vossa lógica implementada e que através dos métodos custom que vocês já têm, possam fazer essa lógica através de uma API, por exemplo. Sim, obrigado. Já agora, só mais uma pergunta, peço desculpa. Se eu quiser aprender mais sobre Power Apps, eu preciso de ter uma licença especial para ter acesso à plataforma de desenvolvimento? Existe uma versão community, que entretanto julgo que fizeram rename para developer, em que permite-vos, desde que tenham uma licença qualquer Office 365, podem se registar e através da subscrição a esse tipo de environment, é um environment que não podem partilhar com ninguém, só podem utilizar mesmo para vocês, para a vossa conta, podem aceder até a conteúdos com conectores premium e experimentar as várias funcionalidades disponíveis dentro da Power Platform. Ou seja, se eu pesquisar por Power Apps mais, sei lá, você disse a versão community ou... Sim, community plan. Que neste caso agora chamam Developer Plan, tem aqui, Get Started by Free, e conseguem, através deste plano, criar um environment na vossa conta, com acesso aos recursos todos. Está aqui tudo depois descrito mais abaixo, o que é que está incluído neste, como podem ver aqui, acesso ilimitado a apps, Dataverse com Premium Connectors, ou seja, conseguem aqui experimentar as várias recursos que estão disponíveis dentro da Power Platform, neste caso para as Power Apps. Obrigado. Ok, muito obrigado, Ruben Veloso. Eu tinha aqui uma questão. Estas Power Apps, em termos de desempenho, são competitivas ou quando há questões de desempenho convém desenvolver de outra maneira? Assim, é como eu disse no início, as Power Apps são bastante robustas, mas é preciso pensar um pouco na sua funcionalidade em si, ou seja, a ideia aqui é criarmos Power Apps que sejam muito orientadas e específicas para uma funcionalidade em específico. Se formos para uma aplicação muito complexa, com muita lógica por trás, necessidade de fazer muito processamento dos dados ao nível da aplicação, se calhar as Power Apps não é o caso mais indicado. Se forem cenários de uso, se calhar do dia a dia, mesmo nas empresas, esta plataforma permite-nos digitalizar um processo quase. Ou seja, se formos a um processo muito, muito complexo, é natural que se calhar a Power App não seja, para começar, o melhor, não é? Mas as Power Apps acabam por ser assim robustas, dependendo também da escolha do repositório de dados por trás, ou seja, depende muito dos vários componentes que se selecionarem para criar a Power Apps. E isto adequa-se a empresas que usem já o SharePoint e o Office 365 e algumas ferramentas da Microsoft, e depois, através das Power Apps, conseguem facilmente obter mais
mais informações, filtrar dados, como já esteve a fazer, não é? Exatamente. Mantendo-se dentro deste ecossistema e com interface semelhante. Exatamente. Aqui no fundo, ou seja, uma vez que as empresas, que estas escolas, que também têm acesso aos licenciamentos para estudantes, que têm acesso a estas ferramentas lá disponíveis na própria licença, as pessoas acabam por ir explorando de forma quase natural. E como é simples de utilizar, e como eu estava a dizer também no início, que é muito parecido com usar fórmulas do Excel, que no fundo é bastante similar, mesmo que as pessoas não tenham um background técnico, nem de TI, muitas das pessoas acabam por se ambientar, ou porque já trabalhavam com Excel e é bastante similar, eles conseguem facilmente desenvolver assim estas aplicações. Pois eu ia perguntar precisamente isso, porque muitas vezes a nível empresarial trabalha-se no Excel até para fazer ecrãs e formulários, e a pergunta que eu estava a fazer é se estas Power Apps depois também vêm, ao fim e ao cabo, substituir isso, ao fim e ao cabo, em vez de estar a desenvolver tudo isso no Excel, consegue desenvolver... Sim, no fundo é isso. No fundo é isso que acontece. E de uma forma mais user-friendly e mais apelativo, não é? E conseguem fazer umas interfaces muito mais bonitas com o Excel e mesmo para apresentar dados, porque depois isto no fundo não é só trabalhar os dados, eles no fundo depois querem fazer sempre mais qualquer coisa com esses dados, porque uma primeira fase de fazermos esta digitalização para a cloud, neste caso são ferramentas low-code na cloud, para além de termos os dados de formato digital, é depois podermos ter a capacidade de pegar nesses dados e analisá-los, tratá-los e criar quer sejam os Power BI depois com os gráficos todos bonitos, ou seja, depois conseguem fazer ali muitas coisas que acabam por ficar disponíveis depois de avançarem este primeiro passo, ou seja, isto depois, como está tudo muito integrado com as várias ferramentas que a Microsoft está disponível a usar nesta Power Platform, as pessoas começam com o básico, com uma Power App, começam a recolher dados com um repositório de dados qualquer, depois de já terem os dados, agora se calhar dava-me jeito analisar estes dados, ver que métricas é que eu consigo tirar daqui, e já começam a brincar um bocadinho também com o Power BI, que também não é difícil de se começar a interiorizar, ou seja, lá está, só para coisas muito mais complexas, que depois se calhar essas pessoas já não conseguem fazer e chamam os TIs. Mas se calhar já vão para os TIs, já vão para o departamento técnico da empresa de onde estiverem a trabalhar e vão dizer, olha, já tenho aqui esta Power App básica, já estou a recolher esta informação aqui, mas gostava de fazer isto. E explicam o que é que eles pretendem, e aí o TI é que já entra e já começa a ajudar nessas, ou seja, a melhorarem, a otimizarem, a acrescentarem novas funcionalidades que esses utilizadores já não têm conhecimentos para fazer, e então o TI já ajuda nessa fase de desenvolvimento. É natural também que, dependendo da área de cada uma das empresas que utilizar este tipo de ferramentas, que depois possam ser os TIs a começar desde o início ao fim uma aplicação com base nos requisitos dos colaboradores, pode ser os colaboradores a começar e o TI entrar a meio, pode ser 50-50, ou seja, quer seja o TI estar em contacto com o colaborador e o colaborador com o TI, e vão ali partilhando ideias e isso, e vão fazendo os dois lados a mesma aplicação, ou seja, existem depois aqui várias abordagens que esta Power Platform disponibiliza e que facilita o trabalho, quer a um lado, quer ao outro. Muito obrigado. Há bocado estava a escolher ali templates, era para tablet e para mobile. Isso é tudo web, não é? Quer dizer, tanto mobile como o tablet é isso, não é? Estamos aqui a aceder através do browser do nosso desktop. E se for mobile, significa que o interface é adequado para... É também uma página web que o telemóvel vai aceder. É web porque é renderizado num cliente web, mas no fundo isto está na linguagem do PowerFX, e o cliente desktop, neste caso é o web browser que renderiza isto, que reconhece, mas a aplicação mobile Power Apps, existe mesmo uma aplicação Power Apps que depois, com o login feito no telemóvel, tem acesso a todas as Power Apps que lhe foram partilhadas ou que criou. Ou seja, o próprio cliente é que depois renderiza a aplicação em si. Sim. Através de uma aplicação nativa para cada um dos sistemas operativos, mas depois vai buscar isso e mostra de forma adequada no telemóvel. Muito bem. De facto, consegue-se fazer aqui uma data de coisas e rapidamente. Eu não sei se outros alunos querem colocar questões.
Isto de facto é muito interessante e foi aqui só um pequeno levantado do véu, não é? Exatamente, tem mesmo eu tenho só mais uma o pergunta, início. se não se importa. É assim, a Armis escolheu trabalhar com o Power Apps para desenvolver aplicações de low-code com o Power Apps. Alguma razão, por exemplo, não ter escolhido o OutSystems? Assim, Se me sabe dizer, esta é uma curiosidade minha. certo. Aqui na Armis nós somos um parceiro Microsoft, ou seja, já ganhamos muitos prémios Gold da Microsoft e estamos sempre a trabalhar constantemente em projetos alinhados com a Microsoft e a Microsoft com nós, e então nós utilizamos aqui muita tecnologia Microsoft. Sim, não é que também tenhamos projetos em OutSystem, temos, mas é outra área, ou seja, é como se fosse outra área aqui dentro, de outra equipa, que também trabalha com essas áreas. Não é que seja que só trabalhamos com isto. Opinião, mas qual das duas plataformas é que sei lá, é mais versátil, é mais assim, ou uma será melhor para um certo tipo de aplicações e outra será melhor para outra? depende do tipo de funcionalidade a implementar-se. OutSystems já tem mais algum tempo que a Power Platform em si. Power Platform continua constantemente a disponibilizar novas funcionalidades, estão sempre a colocar aqui novas funcionalidades em preview e está em constante crescimento. A minha opinião pessoal é que, como isto está integrado com ferramentas Windows, Microsoft, ou seja, todos os serviços que eles disponibilizam acabam por estar integrados e a maior parte dos utilizadores hoje em dia quase tudo utiliza Windows. E como já reconhecem, acabam facilmente e por se adaptar. interface é muito parecido. Acho que depois é uma questão de experiência e que acabam facilmente de utilizar o Office 365, Windows, ou seja, acabam por ser uma escolha quase natural a seguirem aqui as tecnologias de Microsoft. Sim. Obrigado. Mas lá está depois dentro do ecossistema, não é? Sim, tem-se dentro do ecossistema e é tudo semelhante, os termos são todos parecidos, ou seja, acabam por se calhar nem procurar outras abordagens na maior parte dos casos, a não ser que seja, por exemplo, um requisito do cliente a dizer, olha, até para usar OutSystems. Então aí segue-se a abordagem de seguir OutSystems para esses projetos. Pois, o Salesforce até tem conectores também, tantas tem conectores para OutSystems, não sei, para o Salesforce, pareceu-me ver. Aqui sim. Muito bem, mais questões? Ok, resta-me então agradecer encarecidamente ao Ruben Veloso o facto de ter disponibilizado aqui uma parte da sua tarde para nos vir elucidar acerca deste mundo dos Power Apps e ter feito esta demonstração que foi muito, muito interessante e que despertou a curiosidade. E pronto, e agradecer mais uma vez a colaboração da Armis aqui conosco e transmito também os meus agradecimentos ao Orlando Neto, se fizer o favor. Claro. Obrigado nós também pelo convite e se calhar no futuro vamos se calhar também alinhar aqui outros temas, se assim surgir a oportunidade. E se calhar com outros colegas, também não sei, mas eu vou passar também o cumprimento ao Orlando e pronto. Ok, pronto, mais uma vez, muito, muito obrigado e até sempre. Obrigado, com licença então. Boa tarde.